Você já ouviu falar naquele filme A Corrente do Bem? Dentro do contexto do filme, existe lá uma dinâmica que é o passe adiante. E sobre isso, nós vamos pensar um pouco nesta breve reflexão. Segundo o livro de Marcos, capítulo 4, dos versos 30 a 32, nós temos assim: Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Quando nós pensamos nessa dinâmica do passe adiante, se você faz uma coisa boa a uma pessoa e pede a essa pessoa que faça essa mesma coisa a outro, você inicia então uma corrente de coisas boas, e essas coisas boas somadas, nós acabamos então a transformar o lugar onde vivemos, a escola onde estudamos, a empresa a qual nós prestamos os nossos serviços. Nós construímos ali um movimento de coisas boas, de sentimentos bons, de palavras agradáveis, de comportamentos que fazem bem tanto a nós que estamos vivendo, quanto àqueles e aquelas que estão à nossa volta. Olhando para esses 3 versos, nós então somos desafiados a pensar no reino de Deus e nessa sementinha de mostarda. O reino de Deus, ele não é comparado à semente de mostarda. Porque a semente de mostarda, eu posso dizer que daí você não consegue enxergar a abertura que há entre os meus dedos. O grão de mostarda, ele tem em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros. O reino de Deus não tem 1 milímetro e 1,5 milímetros. O reino de Deus, ele é grande, muito grande. Mas como que nós assemelharemos, então, esse reino a essa semente? Não é a essa semente, mas ao movimento que essa semente sofre quando ela é semeada. O movimento que essa semente sofre quando ela é lançada na terra. Ela lançada na terra, a tendência é germinar, e germinando ela vai se tornar a maior das hortaliças, como acabamos de ler no texto. E as aves podem vir e descansar, e podem vir e viver sobre a sua sombra. O reino de Deus, ele começa pequeno, ele começa de forma bem insignificante. Ele começa na sua vida, na minha vida. Ele começa no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Ele começa no abraço, ele começa no beijo, ele começa na atenção. Quando uma pessoa te perde as horas e você pega e olha e fala assim, olha, agora são... Quando uma pessoa te diz bom dia e você responde alegremente bom dia. Quando uma pessoa pergunta para você como está em casa, como está a sua família, e você tem tempo para parar e compartilhar com a pessoa das suas realidades, da sua vida, da sua família, às vezes falando um pouco da sua esposa, dos seus filhos e filhas. O reino de Deus, ele é comparado a esse movimento, ao movimento que a semente de mostarda sofre no decorrer de todo o processo da natureza. Nós somos chamados como sementes de mostarda, que aonde nós estivermos, nós estamos sendo plantados. E uma vez plantados, aonde estivermos, nós temos que estar ali para abençoar. Nós temos que florescer. E uma vez florescendo, debaixo das nossas folhas, debaixo das flores, as pessoas têm que se aproximar. As pessoas têm que vir para buscar amparo, para buscar socorro, para buscar realmente palavras de vida, palavras de agrado. Assim, então, eu volto no filme, A Corrente do Bem. Um menininho, desafiado por uma proposta, começa então a viver coisas boas e a incentivar as pessoas para que elas possam multiplicar as coisas boas que ele vivia. Assim, eu gostaria de te convidar a viver coisas boas e a convidar as pessoas para viver as coisas boas, as pessoas para viverem as coisas boas que você está vivendo. Porque eu tenho a certeza que se nós fizermos a nossa parte, 1 a 1, nós teremos sim uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor.